Olá, pessoal, boa tarde. Confesso para vocês que eu achei que essas alturas, essa aula é referente ao dia 10 de setembro, eu achei que nós já estaríamos presenciais, né? Mas acho que vai demorar ainda um pouquinho e espero de verdade estar com vocês ainda esse semestre, né? Que nós consigamos então fazer essas aulas práticas. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre reparo alveolar, né? E a gente precisa entender, então, assim, o que que acontece com o alvéolo depois da extração dentária, né? O objetivo da aula é a gente revisar o que que causa dano aos tecidos, né? A gente entender quais são as etapas de reparo, né? Osso, cicatrização das feridas, entender o que que interfere ou não nessa cicatrização do nosso alvéolo ali, dos tecidos moles, entender que tem cicatrização por primeira, segunda, terceira intenção, né? E o que que a gente espera no pós-operatório dessas extrações. E a gente tem que entender que tudo que a gente fizer que não é necessário, algum corte a mais, alguma laceração, a gente vai demorar mais para cicatrizar nosso alvéolo, né? Então, o manejo cuidadoso dos tecidos numa extração é extremamente importante. Existem causas físicas e químicas que, obviamente, vão danificar os tecidos, né? Então, eu preciso entender que eu não posso pegar uma pinça com dente e esmagar os tecidos de uma forma inadequada, eu preciso manter eles, fazer um retalho que eu tenha, então, que seja adequado, né? Que tenha nutrição, eu não posso aquecer os tecidos de uma forma exagerada, né? Então, eu preciso irrigar esses tecidos, eu tenho que cuidar com o fluxo sanguíneo, eu não posso comprometer, porque senão eu vou ter um dano tecidual e muitas vezes até necrose tecidual. E assim, quanto às causas químicas, né, existem líquidos, substâncias que não têm o pH fisiológico, né, e que eu posso também danificar os tecidos, e a gente tem que entender que os nossos anestésicos, muitos têm vasoconstritor, né, e que o excesso dele pode também causar, né, uma vasoconstrição local e um atraso, então, da chegada desse componente sanguíneo e aí causar um dano tecidual. Tudo isso é para dizer que realmente a gente precisa cuidar na manipulação dos tecidos, especialmente dos tecidos moles, né? Mas quando eu falo, por exemplo, de tecido duro, quando eu vou lá fazer com minha brocomastectomia, tirar um pedaço de osso, eu tenho que saber que eu preciso irrigar, né? Eu preciso usar água, porque senão eu vou queimar. Então, tudo isso danifica os tecidos e atrasa o nosso reparo nas feridas, certo? A mucosa, né, que na verdade é a primeira coisa que fecha, assim, então se vocês verem uma cicatrização alveolar, uma semana depois, muitas feridas pequenas vão estar fechadas, né, porque ele tem uma capacidade extremamente rápida, né, de fechar, de proliferar e fechar, certo? Quando a gente pensa no restabelecimento dessa integridade do tecido mole, o que que acontece? Há uma proliferação, né, uma migração de células e a inibição por contato, fechando os alvéolos, que a gente chama de epitelização. Muitos de vocês vão ver, uma semana depois do paciente, algumas feridas menores vão estar fechadas, outras não, mas é raro vocês acompanharem todo o processo de cicatrização e reparo ósseo, né? Então, seria interessante para quem vai fazer várias extrações no mesmo paciente, em tempos diferentes, que vá acompanhando clinicamente esses processos de cicatrização alveolar. Se a gente dividir os estágios de cicatrização didaticamente, a gente divide eles em 3 etapas, né? O inflamatório, o fibroblástico e o remodelador. E aqui eu estou falando mais da epitelização, né? Do fechamento do tecido mole. A primeira coisa que a gente faz é um trauma, né? Então, esse trauma tecidual ocasionado pela exodontia, ele vai fazer uma vasoconstrição inicial, né? E diminuir o fluxo sanguíneo para quê? Para coagular, né? Então, eu preciso, nesse primeiro momento, que aconteça essa vasovascular para que haja coagulação, certo? E essa fase inflamatória, etapa inflamatória, ela dura de 3 a 5 dias. E não é estanque para que venha a outra fase. No final dessa fase, no meio dessa fase, já vai começar a acontecer a próxima etapa, né? Então, elas não são estanques, termina uma, começa a outra, certo?
Nessa fase, há liberação de histamina e prostaglandina, né? E o que que acontece? Na verdade, dentro daí do tecido há uma vasodilatação, as células endoteliais, elas dão uma permeabilidade e permitem saída de plasma, né, e leucócitos para os tecidos, e por isso que a gente tem, então, o edema, né? Então, tem gente que fala, eu fiz o siso, não inchei, né, não tive edema e tal. Não é propriamente maravilhoso não ter edema, né? Porque o nosso corpo, ele precisa fazer o edema para cicatrizar, para reparar, né? Então, claro, a gente não precisa ter um edema absurdo, né? O ideal é ter um edema controlado, até muitas vezes com o uso de algum medicamento, enfim, mas algum edema vai ter, né? E é normal e é fisiológico, certo? Sinais cardinais da inflamação, você sabe, rubor, calor e tumor. Então, sempre que a gente fizer uma extração, vai ter vermelhidão local, vai ter aumento de temperatura. Não raro o paciente refere, eu tive um pouquinho de febre, não, né? Pode acontecer. Aumento de volume faz parte, né? Como a gente disse, os fluidos saem, então o plasma sai e faz o edema. E a gente vai ter dor e perda de função. Raríssimas vezes não vai ter dor, um pouco de dor é normal, né? Às vezes mais dor, cada paciente também tem o seu, enfim, o seu limiar, né, para dor, e perda de função, porque muitas vezes o paciente não consegue comer ali na região, né, e fica bem desconfortável. Para isso, a gente vai prescrever os analgésicos. Seguindo aqui na fase vascular, né, ele sai dessa parte do edema e extravasamento de plasma e ele vai para a fase celular, né, em que acontece então a migração, né, os fatores quimiotáticos, então puxam esses neutrófilos, né, essas células da série branca, né, linfócitos e tudo para que ele venha então e entre, né, nesse tecido, certo? É bem importante que nessa fase a gente entenda que há já uma deposição de fibrina, né, no intuito, então, de conseguir fechar essa ferida e contrair a ferida. Já na fase fibroblástica, que ela começa, então, ali no quinto, sexto dia e vai até a terceira semana, a gente chama de fases migratória e proliferativa, né? Então, forma um tecido de granulação, que é composto por fibrina, coágulo, né? Todas essas células da série branca, leucócitos, enfim, né? Sempre tem corpos estranhos, né? Inevitável. Macrófagos, fibroblastos, capilares neoformados. Então, esse tecido de granulação, que tem um aspecto amarelado, muitas vezes os alunos confundem com supuração, né? E acontece muitas vezes chamar, prof, dá uma olhadinha nesse alvéolo aqui, achei um aspecto que tem pus, né, e tá supurando e tal. E não, e muitas vezes, a maioria das vezes, que vocês vão ver ali no na primeira semana, 7 dias, enfim, é um tecido de granulação cobrindo essa região, certo? Já aconteceu do paciente querer remover aquele tecido meio amarelado, achando que é sujeira, né? E aí ele, no intuito de fazer isso, ele acaba esvaziando o alvéolo, e é o tecido de granulação que a gente precisa que esteja ali, né? E aí o que acontece quando ele remove o tecido de granulação? Atrasa o processo de reparo ósseo e muitas vezes infecta, né? Então a gente não pode mexer nesse tecido, que na verdade é o responsável por todo o processo. Os fibroblastos, então, ali as células mesenquimais produzem colágeno, né, substância fundamental amorfa, e aí a gente vai vendo, então, a proliferação e o fechamento dessa ferida, certo? Então, como a gente já falou, a deposição de fibrina, né, os fibroblastos fazem todo esse trabalho, né, e aí a gente tem, então, dentro deste tecido todo, também a formação, a angiogênese, que a gente chama, a formação de novos capilares, né, e aí é a formação, então, desse tecido, dessa trama, que vai, então, culminar no fechamento e no inibição por contato e fechamento da ferida, certo? Aqui mais algumas etapas, né? A gente descreve bem, o RUP descreve bem essas etapas, tá? É importante a gente saber que no início o colágeno ele é depositado de uma forma meio aleatória, assim, mas depois o excesso, então ele vai sendo removido e aí ele vai sendo organizado, né? E aí fecha a ferida para dar resistência, certo?
Aqui a gente tem, então, algumas, aqui o que vocês veem, então, é em pele, né, uma migração epitelial contínua. Então, a gente vê aqui epiderme, né, as células epiteliais aqui migrando, né, e aqui a gente vê fibroblastos. Então, tudo vai acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Capilares vão se formando, né? E aí a gente vai fechando essa ferida, certo? Aqui o que vocês têm, quando a gente cai, né, e faz uma ferida em pele, fica aquela casca, né? Que na verdade, então, é por baixo dela que tudo vai acontecendo, até que a gente vai evoluindo para uma situação que toda essa célula epitelial vai tirando, né? Vai removendo a casca e vai formando até ficar um epitélio completamente normal, certo? Qual é a diferença entre a mucosa e o tecido ósseo, né? A diferença é que a mucosa, onde foi lesionado, então se a gente fizer um corte na mucosa, ou enfim, na pele, a gente vai deixar uma cicatriz aqui. Raras as vezes quando tu não repara que teve um corte na região, né? Já o osso, a gente não deixa cicatriz. Né? Então, essa é a grande diferença entre cicatrização e reparação, tá? Então, eu quero que vocês entendam bem essa diferença. Na fase final do reparo, né, da cicatrização, vamos dizer, da ferida, né, essas fibras de colágeno que estavam bem desorganizadas, como eu disse, elas são orientadas, elas ficam mais resistentes, né, elas começam a ser substituídas por fibras orientadas e que vão realmente fechar essa ferida, certo? Então, macroscopicamente a gente não vê isso, isso é visto microscopicamente, a nível celular, certo? Essa cicatriz, o amolecimento da cicatriz, né, diminuição da vascularização, e aí a contração da ferida e o fechamento dessa mucosa, desse alvéolo, né, do nosso dente que foi extraído, certo? Só que esse processo, gente, do fechamento da mucosa, ele é muito mais rápido do que o reparo ósseo alveolar, né? O osso, ele demora bem mais para cicatrizar, certo? Então, aqui nós vemos aquela casca que tinha, não tem mais, né? A limpeza da casca. A gente deixa, então, uma epiderme rígida, né? E normalmente uma cicatriz nessa região, certo? E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu acho que é importantíssima nesse grau que vocês estão na faculdade, de vocês entenderem qual a diferença entre cicatriz e reparo, né? Cicatrização, né, quando os tecidos eles apresentam então essa capacidade de se repor, porém eles deixam ali uma cicatriz, uma marca. Então sempre que nós fizermos um corte na pele ou na mucosa, a gente vai conseguir ver que foi feito, certo? Já no osso, chamado de reparação, é uma capacidade do tecido de não deixar um tecido idêntico ao anterior, sem deixar cicatriz. Né? Então, assim, se eu fiz um siso, fui lá, cortei osso, né? Fiz bastante corte ósseo. Se eu pegar uma cicatriz, se eu pegar uma radiografia panorâmica 60 dias depois, eu não vou ver uma cicatriz, né? Eu vou ver um osso exatamente igual ao anterior e eu não vou nem saber que foi feito alguma coisa ali. Então, a gente chama de reparação quando não deixa cicatriz. Então, os objetivos do tratamento, né, é restabelecer a continuidade do tecido, a gente precisa minimizar o tamanho da cicatriz, obviamente, se há necessidade de fazer retalho, nós vamos fazer, mas assim, sempre da forma mais adequada possível, né, preconizando as técnicas que a gente sabe e que são eficientes, né. A gente precisa restabelecer a função desses tecidos, né, desse alvéolo, para que ele volte, então, daqui a pouco ele receba um implante, né, para que ele receba uma prótese, né, então a gente não pode deixar tecido irregular, né, a gente não pode deixar tecido que não dá depois para o paciente fazer uma reabilitação no local, certo? Então, como eu disse, sempre haverá formação de cicatriz, seja na pele, na mucosa oral ou no músculo, diferente do osso, certo? O objetivo não é prevenir a formação de cicatriz, mas sim produzir uma cicatriz que seja o mais discreta possível e que minimize a perda de função. Então, se eu não vou fazer uma cicatriz numa área estética, que eu sei que vai ficar aparecendo quando o paciente sorri. Eu não vou fazer uma incisão em algum local que não era indicado, né, ou enfim. Então, eu tenho que pensar bem antes de fazer, até porque fica a cicatriz, né, e a gente vê que foi feito ali, certo?
Coisas bem importantes que vão influenciar na cicatrização dos tecidos moles. Então, se eu fizer uma incisão mal planejada, eu vou ter uma deiscência, eu vou ter uma cicatriz feia, eu vou conseguir ver que aquilo ali não foi bem planejado. Então, eu preciso planejar bem a incisão e preservar os tecidos. Como eu disse lá no início da aula, cuidar para não lacerar, cuidar para deixar essa incisão bem regular, né? Então, isso é bem importante, né? A gente falou, acho que isso aí na aula anterior, que é preferível fazer uma incisão longa e linear do que fazer uma incisão pequenininha toda irregular, certo? Então, obviamente que áreas de menor movimentação, né, que o paciente vai fazer menos movimentação na região bucal, vai ser melhor, vai cicatrizar mais rápido, né? Boa vascularização, né? Então, o tecido bem vascularizado, com uma boa incisão, com uma base firme, né? A ausência de germes patogênicos, isso aqui é impossível, né? Na boca a gente tem, né? Não tem muito o que fazer, mas um cuidado, né, com o paciente. Então, a partir do segundo dia, através dos bochechos, com clorexidina, isso é bem importante, né? Vai favorecer a cicatrização, a diminuição dos patogênicos, ausências de corpo estranho. Então, assim, obviamente que se eu for fazer uma cicatriz, se eu for fazer uma sutura num tecido mole e deixei lá um pedaço de dente, um pedaço de restauração que quebrou ali do dente que eu extraí, obviamente que eu vou atrasar o meu processo de cicatrização tecidual. E algumas coisas que a gente nunca para pensar, mas assim, são condições gerais que podem prejudicar, né, a cicatrização. Então, o paciente, por exemplo, que tem um comprometimento sistêmico, né, tem raquitismo, ausência de vitamina, ou assim, uma pessoa mais velha que usa corticoide, paciente diabético, enfim, existem uma gama enorme de comprometimentos sistêmicos que podem atrasar o processo de cicatrização. E daí daqui a pouco vocês vêm para nós, olha, prof, tá, não fechou aqui, a ferida tá aberta e tal. Será que eu fiz alguma coisa errada, né? E eu digo para vocês que não. Muitas vezes, o paciente é fumante, daqui a pouco o paciente não fez tudo que a gente pediu, não cuidou, né? Foi fazer academia. Enfim, existem outros fatores que também vão influenciar no atraso dessa cicatrização. E aí, o que vai prejudicar é sujeira, bactéria, material de sutura, fragmento de restauração, pedaço de dente que a gente deixou, né? Então, corpos estranhos. Tecidos necróticos é muito importante, gente. Se vocês verem lá uma papila que ficou necrótica, um tecido que tá, a gente descolou, mas ele tá ali inviável, vamos tirar, né? A gente não precisa deixar nada que não tá sangrante, que não tá bonito, que não tá vivo, né? Cuidar muito com a isquemia, né? Às vezes a gente faz suturas muito apertadas, que acabam isquemiando, deixando assim aquela mucosa branca, sem irrigação, né? Então tem que cuidar bem. Retalhos mal projetados vão atrasar a cicatrização, prejudicando ela, né? Outras doenças sistêmicas, anemia, doenças vasculares, né? Enfim, existe uma gama enorme de coisas que podem atrasar, como a gente já falou isso, a cicatrização dos tecidos. Para que vocês entendam, né, o que é cicatrização em primeira intenção, os nossos alvéolos, eles não cicatrizam por primeira intenção, eles cicatrizam por segunda. Primeira intenção é quando a gente consegue coaptar bordo com bordo, né? Eu vou mostrar aqui uma foto. Então, quando a gente consegue coaptar, a gente quase não tem cicatriz e a gente com certeza vai ter um reparo tecidual mais rápido. Na segunda intenção, eu deixo espaço entre os bordos da lesão, como, por exemplo, um alvéolo, né? Eu não tenho como juntar um lado com o outro, a não ser que eu tenha um retalho, né? Que eu faça um retalho que eu consiga sobrepor esses tecidos. E em terceira intenção, quando a gente usa enxerto, né? Então, isso aí vocês vão ver lá nas cirurgias, mas eu tenho dois bordos distantes, eu coloco um enxerto para conseguir, então, coaptar esses tecidos, certo? Aqui, bem claro, né, uma frenectomia labial superior. Vocês vejam, esse rapaz tinha um freio bem inserido, né, com indicação de frenectomia. E aí se faz o quê? Se faz o corte, né, aqui com as pinças, enfim, isso tem uma técnica que a gente usa pinças mosquitos,
pinça mosquito Halster e curva, e aí a gente faz a remoção, certo? O que é isso, gente? Eu consegui aproximar os bordos, certo? Então a gente tem uma cicatrização em primeira intenção. Aqui também, né, a gente tem uma cicatrização em primeira intenção, então aqui foi feito uma lesão, né, remoção de uma lesão, certo? E vocês observem como a cicatriz é mínima, né? Porque nós conseguimos então fazer esses pontos aqui e unir os tecidos, né? Vocês observem como a pinça de Halster, nossa pinça hemostática aqui, nesse caso, está ajudando na hemostasia, né, desses vasos que estão então sangrantes. Já aqui, nós temos um alvéolo, nem diria um alvéolo, né, porque tá bem estranho aqui, vocês vejam que é uma região, é um dente que estava no meio do palato, né, mas eu não consigo captar esses bordos, né, vocês concordam comigo que não tem muito aqui o que fazer? Eu preciso, então, fazer uma sutura distante, que vai ser cicatrizado em segunda intenção. Porém, gente, quando a gente fala de tecido ósseo, né, a coisa é um pouquinho diferente, né? Quando eu tenho ruptura do tecido ósseo, ele demora mais para se repor, né? Eu demoro no mínimo 45 a 60 dias para começar a ter um osso maduro na região. Por isso que muitas vezes a gente diz, não adianta pedir radiografia logo depois, né? Eu nunca vou conseguir botar um implante 30 dias depois, né? Ou eu coloco imediatamente no dia da extração, utilizando o osso que eu tenho, ou eu vou ter que esperar para fazer esse implante, certo? Porque o tecido ósseo há milhares de anos é igual, ele demora um tempo para formar, certo? Então, aqui nós temos figuras esquemáticas, né, da neoformação óssea. Então, o que acontece? As células osteoblásticas, então vem as células mais indiferenciadas, se diferenciam osteoblastos, os osteoblastos começam a secretar matriz, essa matriz vai sendo calcificada, esses osteoblastos passam a se chamar osteócitos, vocês lembram isso lá da histologia, e aí vai mineralizando inicialmente com tecido ósseo maturo e depois um tecido ósseo maduro, certo? Esse calo ósseo que forma, então, nas lesões, especialmente nas fraturas, é comum. Então, não raro vocês vão ouvir, por exemplo, um paciente que fez um siso dizer, olha, eu estou sentindo aqui um aumento de volume, né? Então, inevitavelmente vocês vão ouvir, e mesmo nas extrações dentárias que vocês realizarem, vocês vão ver que muitas vezes se forma esse calo, né? Que é um calo fisiológico e natural. Quanto mais osso a gente tirar, mais calo ósseo nós vamos ter, certo? Então tá aqui a nossa exodontia, né? Quando a gente fizer a exodontia, vai acontecer tudo aquilo que nós já conversamos com o tecido mole, né? E o que acontece lá dentro do alvéolo, né? O que vai acontecer pós-exodontia? Então, saiu o dente, né? Então, a gente sabe que os alvéolos cicatrizam por segunda intenção, né? E como a gente não consegue dizer hoje aconteceu isso, amanhã aconteceu aquilo, depois de amanhã aconteceu aquilo, didaticamente a gente dividiu em semanas, né? Quando o dente é extraído, na primeira semana, segunda, terceira, quarta e após a quarta semana, para que vocês entendam o que acontece dentro desse alvéolo, certo? Então, quando o dente é extraído, extrair agora de tarde, o que aconteceu com esse alvéolo? A gente sabe que romperam os vasos, né? E esse nosso alvéolo encheu de sangue, e a primeira coisa que acontece é a formação do coágulo, certo? Então, assim, para quê? Para parar de sangrar, certo? Essas hemácias ficam ali na rede de fibrina, né? E aí, o que é importante na formação do alvéolo? Essas horas subsequentes da nossa extração, elas são muito críticas, certo? Porque se o paciente se movimentar, for para casa correndo, não se cuidar, esse alvéolo vai se deslocar, vai haver sangramento, né, extensivo muitas vezes, difícil de controlar, e vai ficar um alvéolo vazio. E a partir desse alvéolo vazio, a gente pode ter uma alveolite, né, e uma contaminação, certo? Então, é bem importante, gente, que o coágulo sanguíneo não se desloque, tá? E fique ali dentro. E é bem importante que a gente deixe, sim, o alvéolo cheio de sangue,
tá? Porque é a partir do coágulo, esse leito vascular, né, que vai começar então a ser coberto por fibrina, para que haja epitelização e fechamento da ferida, e dentro desse tecido, então, começa a organização para o fechamento alveolar, certo? Observe uma coisa bem interessante aqui nessa extração. Se vocês observarem, a gente conseguiu fechar em primeira intenção, né? O que é bem raro. Provavelmente em função de algum descolamento tecidual, a gente consegue fazer o fechamento em primeira intenção. Então, ali, né, gente? A gente formou o coágulo, né? As fibras periodontais dilaceradas, aqui tá o osso cortical, né? E aí, gente, o que que acontece? Vem a fase inflamatória. Isso, as fases são iguais à do tecido mole, certo? Então, vem todos os leucócitos, né, no alvéolo para remover detritos, enfim. Há uma intensa fibroplasia, né, nesse tecido, e aqui em cima o coágulo ele é coberto por fibrina, para que esse tecido mole consiga cobrir e fechar, né? E há uma migração epitelial por toda a parede do alvéolo, né? E forma tecido de granulação. Então, se vocês olharem na primeira semana dentro desse alvéolo, o que que a gente vai ver? Tecido de granulação, certo? Há um acúmulo dos osteoclastos ao longo da crista óssea, que vai fazer a remodelação desse alvéolo. Então, observamos aqui, né, esquematicamente, os glóbulos brancos. E aqui, então, o tecido de granulação. Certo? Então, o que que vocês vão ver, gente, na primeira semana? É isso aqui, né? Ainda não fechou muitas vezes a mucosa, né? Ela pode demorar até 2 semanas. Vocês vão ver ainda aberto, vão ver aquele tecido mais amarelado, que muita gente vai confundir com pus, enfim, e não é, né? E a sutura colocada em posição, a gente vai remover essa sutura para permitir que continue, então, o fechamento desse alvéolo. A sutura ela é muito importante na primeira semana, mas depois ela começa a atrapalhar, né? Ela começa, enfim, funcionar como corpo estranho. Então a gente nunca deixa mais de 10, 14 dias, é o limite de deixar essa sutura ali, certo? Vem a fase fibroblástica, né? Como a gente já falou, que também, como começa no 5º dia, ainda está dentro da primeira semana, né? Então, a formação de tecido de granulação ali dentro. O que a gente vê, então, na segunda semana? Vocês já vão ver isso que vocês estão vendo aqui na figura, né? Já há uma epitelização, já há um semi-fechamento dessa área, né? Há uma grande quantidade de tecido de granulação que enche esse alvéolo, porém, dentro já há deposição de matriz óssea calcificada extra-alveolar, certo? Então, isso é bem importante. Na segunda semana, já há deposição de matriz óssea. Tá? Porém, ainda imatura, certo? Em pequenos alvéolos, o epitélio já pode estar completamente refeito. Então, assim, a partir ali da segunda semana, a gente já vê o fechamento da mucosa. Na terceira semana, e vocês não se preocupem que eu vou mandar esse esqueminha dessa aula para vocês, na terceira semana, a epitelização completa. Então, vou dizer para vocês, 99% dos alvéolos estarão fechados na terceira semana. Então, mesmo que ele seja grande, né, leva no máximo 3 semanas. Então, logicamente, aquele coágulo lá do início primitivo já está organizado, já virou tecido de granulação, já tem algumas áreas já com material osteoide. E nessa terceira semana tem bastante tecido não calcificado. Na verdade, assim, a gente fala de trabéculas jovens de osteoide, como se fosse um tecido bem imaturo na terceira semana. Se eu fizer uma radiografia hoje, na terceira semana desse alvéolo, eu não vou ver tecido ósseo ainda, tá? Porque eu ainda tenho tecido não calcificado. Eu tenho só deposição desse material. E aí, na quarta semana, sim, o meu alvéolo está preenchido com osso imaturo, certo? Então, há uma deposição contínua e reabsorção, né, desse osso, né? Essas cristas estão continuamente sendo remodeladas, e dentro eu tenho um osso imaturo,
completamente imaturo. Não tenho mais tecido de granulação, muito menos resquício de coágulo, tá? Então, dentro eu vou ter tecido irregular, osso irregular imaturo, certo? Aqui, ó, raio-x. O alvéolo ainda apresenta-se mais radiolúcido que o tecido ósseo circundante, certo? E as cristas alveolares sofreram remodelação pela atividade osteoclasta. Então, elas ficam arredondadas e no raio-x não vai aparecer osso e não adianta a gente planejar, por exemplo, a colocação de um implante. Se eu quiser ver evidência radiográfica, se está formando osso, se está certinho, é a partir da sexta semana, né? E eu normalmente, quando fazia extração de terceiros molares nos meus pacientes, eu pedi uma radiografia panorâmica com 45 a 60 dias pós-operatório. Aí eu consigo saber se está tudo bem, né? Se não ficou nenhum fragmento, né? Se formou osso e se está tudo certo, certo? Após a quarta semana, o processo de remodelação óssea com reabsorção e substituição do coágulo por osso maduro, né? Então, eu tenho osso maduro já a partir, então, após a quarta semana, certo? De 4 a 6 meses, revestimento cortical do alvéolo totalmente reabsorvido e desaparecimento da lâmina dura. Então, assim, a lâmina dura ali onde tem o dente, ela demora até 4 meses para desaparecer. Então, é bem posterior mesmo. E após um ano, então se eu olhar um ano lá, né, eu vou ver cicatriz só na região onde eu incisei ou ali onde eu precisei fazer o descolamento da mucosa, mas eu não vou ver nada no tecido ósseo, né, como se nunca tivesse existido um dente ali na região. Resumidamente, pessoal, isso aqui é bem importante vocês anotarem, vocês terem esse esqueminha. Por que eu preciso saber disso? Gente, para muitas coisas, né? Saber quando que eu tenho osso lá dentro, saber quando que eu posso planejar um implante, saber quando eu posso planejar alguma prótese na região em função da mucosa, né? Saber quando eu posso pedir uma radiografia de controle, né? Então, eu tenho aqui, ó, momento da ESO, sangramento, formação de coágulo, eventos vasculares. Primeira semana, proliferação de fibroblastos, organização desse meio coágulo que vai sendo substituído por tecido de granulação. Segunda semana, matriz óssea calcificada extraalveolar, um alicerce, certo? Terceira semana, epitelização completa de todas as feridas. Lembrando que a epitelização pode acontecer ainda às 7 a 14 dias, né? Mas que alvéolos maiores demoram até 3 semanas. E eu vou ter um osso fibrilar no fundo do alvéolo e paredes laterais. Quarta semana, preenchimento do alvéolo por osso imaturo. Então, na quarta semana, os alvéolos estão completos por osso imaturo e arredondamento das cristas. Então, as cristas alveolares ficam arredondadas. E após a quarta semana, a maturação desse tecido, e é bem importante vocês entenderem que não é que o tecido imaturo ele vai se tornar maduro, não, o corpo ele remove todo esse tecido imaturo para colocar tecido maduro, né, e aí sim, após a quarta semana eu posso começar a pensar em radiografar. Quando que a gente radiografa? 6 a 8 semanas após a extração. Certo, gente? Eu vou enviar para vocês o PDF dessa aula, né? Eu dei uma reduzida para que não ficasse tão cansativo, né? E estou à disposição, se vocês quiserem, me mandem pelo meu e-mail, ou enfim, aqui pelo Microsoft Teams mesmo, para a gente tirar as dúvidas, certo? Um abração a todos e até a próxima. Vou deixar aqui uma bibliografia, se alguém quiser complementar, tá? Muito obrigada. Está aqui meu e-mail, para se alguém quiser também privadamente fazer alguma pergunta. Muito obrigada.